Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um que nos assiste nesse momento. O meu desejo é que você seja abençoado por Deus com a palavra que está sendo transmitida. Estamos dando início aqui a uma série de estudos bíblicos que serão de grande ajuda para você que deseja conhecer mais sobre o plano de Deus para a sua vida. Para início desta série, nós vamos começar com o tema Vida Eterna. Eu vou ler São João capítulo 3, versículo 14 ao 16, para a base desse tema. Assim diz a palavra do Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, aqui está a Escritura que nos fala sobre esta tão desejada vida eterna. E nós queremos caminhar por dentro das Escrituras aqui para mostrar a você como obter vida eterna. Aliás, vida eterna é algo que todo ser humano ele tem esse anseio, tem esse querer, esse desejo. Está dentro das pessoas. Você pode ver que a própria ciência, está sempre lutando para prolongar um pouco mais a vida das pessoas. Inclusive, há uma técnica nova da ciência onde eles têm congelado corpos de pessoas com doenças terminais e eles congelam e deixam aquilo guardado para eventualmente no futuro, na esperança que eles consigam controlar a vida, controlar a morte, e então descongelarão esses corpos e trarão eles à vida novamente para que possam continuar a viver. Esse é o anseio das pessoas. E você já observou que, mesmo sabendo que a morte é a coisa mais certa na vida do ser humano, mesmo assim, ninguém aceita ela. Mesmo a pessoa tendo vivido já muitos anos, ela não aceita a morte. Há algo dentro do ser humano que não a aceita. E há uma razão para isso. Porque Deus fez o homem para ser eterno. Deus não fez o homem para morrer. Por isso esse sentimento dentro das pessoas em não aceitar a morte. O que trouxe a morte foi o pecado. Rompeu a eternidade, quebrando e assim levando as pessoas a ter um período de vida e assim ter que enfrentar a morte. Mas como eu dizia, a ciência, ela luta, mas por mais que eles lutem, eles nunca vão alcançar esse objetivo. Pelo contrário, você observa que eles até mesmo mudam a genética de alimentos e tantas coisas para tentar melhorar, e sempre por trás disso depois vem consequências, vem doenças. Por quê? Porque o homem jamais encontrará a vida eterna através do seu próprio caminho, através da sua intelectualidade. É o que Satanás fez quando ele interviu no jardim do Éden. O que ele fez? Trouxe morte. Assim o homem, pela inteligência humana, jamais conseguirá mudar esse quadro.
Agora, quem sabe você se pergunta, agora, o que é eterno? Vida eterna. Vida eterna é não ter princípio e nem fim. A única maneira de ser eterno é não ter começo. É como aliança. Você não tem como você afirmar e dizer, aqui começou a aliança e aqui terminou. Não, você pode girar em torno dela a vida toda e você nunca encontrará o fim e nem o começo dela. Assim é a vida eterna. Não tem princípio e nem fim. Por isso Deus é eterno, porque Deus não teve princípio de dias e ele não terá fim. Agora eu sei que é onde vem a pergunta às vezes na mente de muitos, né? E eu, como posso ser eterno? Se eterno é o que não teve princípio e nem fim. Eu tive começo, eu nasci em tal dia, tal ano, como posso ser eterno? Logo nós vamos chegar a isso, por dentro aqui das Escrituras, mostrar a você que há uma forma, há um caminho provido por Deus para que o homem seja eterno. Agora, você já observou que mesmo as pessoas desejando ser eternas, não querendo ter fim, você já observou que naturalmente as pessoas estão mais ligadas às coisas passageiras desta vida? Eles têm, na verdade, invertido os valores. Quando Jesus disse, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Disse Jesus, amontoai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem e o ladrão não pode roubar. Mas as pessoas estão ansiosas para aumentar a sua riqueza. Há deles que têm tanto dinheiro que nem os seus tataranetos poderão gastar tudo. E mesmo assim estão tentando mais e mais e mais. Eles estão ligados para as coisas desta vida, enquanto no coração deles gostariam de não morrer, gostariam de não ter um fim. Infelizmente, há aqueles que não crê em uma vida além dessa. Por isso eles lutam para aproveitar o máximo a vida aqui. Mas eu quero ser sincero a você concernente a isso. Alguém pensar que não há uma vida depois dessa, que nós somos como um animal irracional, um cão ou qualquer outro tipo de animal que morreu, acabou, isso é algo irracional. Para aqueles que não crêem na vida após a morte, num outro mundo, eu convido essas pessoas a olhar ao seu redor, a observar a natureza, quão perfeita ela é, quão linda ela é, quão magnífico é o cheiro de uma flor, a perfeição dos traços, do colorido daquele pássaro que pula de galho em galho. O quão perfeito é o corpo humano, como funciona nossas células, nossas veias e tudo mais. E ao olhar tudo isso, a Bíblia diz que tudo que é visível foi feito pelo invisível. Então, isso nos mostra que o invisível, aquilo que eu não vejo, é muito mais real do que aquilo que eu vejo. Se eu fico extasiado ao ver a natureza, quanto mais perfeito, maravilhoso é aquilo que eu não posso ver, porque daquilo que eu não posso ver é que veio à existência todas essas coisas. Mas, infelizmente, há muitos que lutam
e que vivem só para esta vida. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, eu quero ler aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, olha o que Paulo disse sobre essas pessoas que vivem só para esta vida. Não gostariam de morrer, desejam eles ser eternos, mas mesmo assim vivem só para as coisas passageiras dessa vida. Paulo disse assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma pessoa, um homem, uma mulher que espera, luta só pelas coisas daqui, é o mais miserável de todos os homens. Porque por mais que você conquiste, por mais que você alcance, um dia vai se findar. E você não poderá levar nada daquilo que você conquistou nesta vida. Conta-se que o grande Alexandre, aquele general grego, conta-se que quando ele morreu, ou antes de morrer, melhor dizendo, inclusive ele foi um dos maiores generais de guerra, um homem de estratégias na batalha, conquistou o mundo de então e morreu tão jovem. Morreu, creio que aos 33 anos de idade. E conta-se que quando ele estava ali nos seus últimos minutos de vida, ele chamou os seus ministros, seus homens de confiança, seus generais, e disse: eu quero fazer 3 pedidos a vocês para que se execute após a minha partida. E aqueles homens fiéis a Alexandre disseram: pois não, estamos prontos a executar o seu desejo. E conta-se que ele disse assim: eu quero, quando eu morrer, eu quero que os melhores e mais eminentes médicos carreguem o meu caixão. Segundo pedido, eu quero que, enquanto esses médicos estejam levando meu caixão, eu quero o caixão aberto e com meus braços balançando ao ar, enquanto o cortejo segue. Terceiro pedido, eu quero que, pelo caminho por onde vai passar o meu cortejo, se deposite na beira do caminho as minhas riquezas e as minhas conquistas. E um daqueles generais disse: Alexandre, por que você nos pede algo tão estranho assim? E conta-se que ele disse: eu quero os melhores médicos carregando o meu caixão, para que todos saibam que diante da morte ninguém tem domínio sobre ela. Eu quero minhas mãos balançando ao ar, para que todos saibam que de mãos vazias viemos a este mundo e de mãos vazias voltaremos. Eu quero as minhas conquistas no lado do caminho, para que todos saibam que aquilo que aqui conquistamos, aqui deixamos. Que lição! E ao mesmo tempo que decepção para um homem que se achava tão grande e que hoje a sociedade o chama de o grande. Mas se hoje pudesse alguém perguntar a ele quem foi ele, ele diria: eu fui o mais miserável homem que pisou na terra. Porque ele lutou uma batalha perdida. Ele preocupou-se somente com o dia, com as coisas passageiras. Por certo, riu quando alguém falou para ele de vida eterna, de estar preparado para outra vida. Ele achou que a vida consistia somente nas coisas daqui.
Então nós vemos com esta lição que é algo triste alguém que está somente apegado com as coisas desta vida. Mas aí vem a pergunta: como posso ser eu eterno? Se a resposta para o significado de eternidade é não ter princípio e não ter fim. Nós tivemos um princípio. Nós vamos ver que desde Gênesis até o livro de Apocalipse, você vai encontrar as Sagradas Escrituras nos falando sobre esse caminho para a eternidade. Quando o homem pecou e rompeu o elo da vida eterna e se tornou uma pessoa do tempo, você logo observa que Abel, por revelação, ofereceu um sacrifício de um cordeiro. E você segue as Escrituras e você vai ver nos tipos e nas sombras animais sendo sacrificados em lugar do homem pelo pecado das pessoas. E esses tipos vieram até Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, foi o Cordeiro perfeito. Todos os cordeiros, todos os animais que eram sacrificados apontavam para Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele veio, aquele que não tinha pecado, e assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar. Tomou sobre seus ombros os nossos pecados, o fardo dos nossos pecados. E como um cordeiro mudo, ele seguiu ao matadouro. E ali, enquanto ele esvaía em sangue, ele pôde exclamar: tudo está consumado. Quando ele disse isso, ele estava dizendo o quê? O pecado do Pedro, do João, da Maria. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço pela cura, para que eles tenham saúde e para que eles tenham direito à vida eterna. Porque quando você reconhece, meu querido irmão, que você é um pecador, são 3 coisas principais que você tem que fazer para ter a vida eterna. Primeiro, reconheça que você é um pecador. Segundo, arrependa-se sinceramente dos seus pecados. E em terceiro lugar, creia que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para te perdoar e te lavar de toda a culpa. Por isso nós lemos aqui no início São João, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí está o caminho para a vida eterna. Por quê? Porque quando você aceita Jesus como teu Salvador, arrepende-se dos seus pecados, desce às águas e é batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Ali você é justificado da sua velha vida. E você prossegue na busca por Deus, pela santificação, pela mudança dos hábitos pecaminosos. E você chega a nascer de novo. Uma nova natureza nasce em você. E então você está pronto para receber a vida, que é o batismo do Espírito Santo. E quando você recebe Cristo na sua vida e Ele entra em você, ali você tornou-se eterno. Ali você entende que você não é eterno por si mesmo, porque por si mesmo você teve um princípio.
mas você recebe a vida daquele que não teve começo. E pela vida daquele que não teve início e nem terá fim, você torna-se eterno. Então, vida eterna é possível. É simples. Não é você que vai fazer algo para merecer, porque por mais que fizéssemos, nunca faríamos o necessário. Não é uma religião que te dará a vida eterna. Não é suas boas obras que te darão a vida eterna. Mas vida eterna só é possível através de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Como funciona isso? Você vem como aquele ladrão na cruz. Aquele homem tinha vivido uma vida de pecado, uma vida errada. Mas ele admitiu, ele reconheceu que ele era um pecador, ele arrependeu-se. E ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. O que Jesus disse para ele? Jesus não disse: ora, você viveu uma vida de pecado e agora quer ir para o paraíso? Não, Jesus olhou com um olhar de meigo, de amor, de misericórdia e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Você pode dizer, mas o que ele adquiriu para merecer o paraíso? Ele recebeu os créditos de Cristo. É assim que funciona. Você vem a Cristo arrependido. Você confessa os seus pecados. Você o aceita como teu Salvador. Não é aceitar uma religião. Isso não vai te dar vida eterna. Aceita a pessoa de Cristo. Confessa os seus pecados. E ao fazer isso, você deposita aos pés dele o fardo de pecados seus. E em troca disso, ele deposita em sua conta os seus méritos e a sua justiça. Entendeu? Você faz uma troca. Você deixa ali os seus pecados e Cristo coloca na sua conta os seus méritos, a sua justiça. E o único que é santo e que é digno é Cristo. E ele então transmite a você a vida eterna através da sua própria vida. Então, amados, eu convido a você, encerrando, olhe para isso. Queira de coração a vida eterna e saiba que é possível através da vida de Cristo em você. Que Deus os abençoe e no próximo programa eu quero falar mais sobre como adquirir, como encontrar esse Deus, porque já entendemos que ter vida eterna é ter a vida de Deus em nós. E nós vamos falar como posso encontrar a Deus para que Ele venha trazer vida eterna ao meu coração. Deus os abençoe e até o próximo programa.